Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a adição e a decomposição utilizando as peças do material dourado. Primeiro vamos relembrar qual que é o valor de cada peça do material dourado. A menor peça, que é o cubinho, ela equivale a uma unidade. Então aqui, ó, um cubinho equivale a uma unidade. A barrinha, ela equivale a uma dezena. E a placa, ela equivale a uma centena. Preste atenção aqui. Se eu pegar uma barrinha e separar todos os cubinhos, eu terei 10 cubinhos. Eu vou colocar aqui do lado, preste bastante atenção. Para formar uma barrinha, eu vou precisar de 10 cubinhos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 unidades equivalem a uma dezena. 10 cubinhos equivalem a uma dezena. Se eu pegar a placa e separar as barras aqui da placa, eu vou ter 10 barras. Isso quer dizer que uma centena equivalem a 10 dezenas. Eu vou colocar aqui em cima as 10 dezenas em cima da placa. Então, ó, formei uma placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas equivalem a uma centena. E se eu preencher aqui, ó, cubinho por cubinho, em cima da placa, todos os espaços aqui, ó, para preencher a placa toda, eu vou precisar de 100 cubinhos. Isso quer dizer que uma centena equivale a 100 unidades. Olha só, cada placa aqui é formada por um cubinho. Então, uma centena são 100 unidades. Eu vou precisar de 100 cubinhos para preencher toda a placa. Vamos fazer agora uma adição utilizando as peças do material dourado. A primeira adição que nós vamos fazer é o número 218. Então, ó, 218, eu vou precisar de duas placas, 100, 200. 18, então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, aqui eu tenho o número 218. Eu vou somar ao número 161. Então, ó, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 1. Então, aqui eu tenho 218 mais 161. Vamos juntar tudo agora e descobrir qual é o resultado da soma. Então, vamos lá, vamos ver quanto que deu. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. 1, 2, 3 centenas. Então, ó, eu descobri que 218 mais 161 é a mesma coisa que 379. Vamos decompor esses números já aproveitando o material dourado, ó. Vamos começar das centenas. Quantas centenas eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 centenas é a mesma coisa que 300. 100 mais 100 mais 100. Mais, vamos às dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Agora vamos às unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 379 é a mesma coisa que 300 mais 70 mais 9. 300 mais 70 mais 9.
Vamos agora a um segundo exemplo. Vou representar o número 755. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 10, 20, 30, 40, 50. 750. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 755. Eu vou somar a esse número o número 206. Então, agora eu vou representar o 206. 100, 200, 6 unidades. 2, 4, 6. Não tenho dezenas, a casa das dezenas aqui está vazia. Então, eu tenho 755 mais 206. Agora, eu vou juntar tudo e vou realizar a soma. Vamos começar pelas unidades, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu não posso ter 11 unidades na casa das unidades. A casa das unidades eu só posso ter 9 unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 unidades e transformá-las em uma dezena. Então, ó, eu vou trocar, vou fazer uma troca. Eu vou pegar essas 10 unidades e vou trocar por uma dezena. E vou juntar a dezena aqui, ó, na casa das dezenas. Vamos ver quanto que ficou a soma agora. Uma unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centenas. Vamos colocar no papel agora. Então, eu tenho 755, que foi o meu primeiro número, mais 206, que é igual a 961. Vamos decompor esse número. Então, aqui eu tenho 9 placas. Então, cada placa vale 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, 961 é a mesma coisa que 900, mais cada um equivale a 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mais 60, mais um cubinho, uma unidade. Então, eu descobri que esse número aqui é a mesma coisa que 900 mais 60 mais 1. Juntando, eu tenho o número 961. Vamos a mais um exemplo. 363, vamos lá, 100, 200, 300. 10, 20, 30, 40, 50, 60. E 3. Então, 263 mais 157. Então, vamos lá. 100, 10, 20, 30, 40, 50. E agora 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos somar tudo agora. Vamos juntar tudo e realizar a soma. Então, ó, aqui eu tinha 3 cubinhos. 1, 2, 3. Vou somar aqui com 6 agora, com 7 cubinhos que eu tenho aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não podem ficar 10 unidades na casa das unidades. Então, olha, eu vou pegar essas 10 unidades e trocar por uma dezena. Então, retirei as 10 unidades e troquei por uma dezena. Essa dezena vai vir aqui, ó, para a casa das dezenas. Vamos ver quantas dezenas eu fiquei agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! Também não pode ter mais de 9 dezenas na casa das dezenas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 dezenas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E trocar por uma centena, porque 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Então, eu vou trocar. Vamos ver com quantas centenas eu fiquei agora. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já chegamos ao resultado. Então, isso quer dizer que, vamos anotar aqui no papel, 363 mais 157 é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 500, 510, 520. Eu não tenho unidades, então é 0. Vamos agora decompor. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500. 520 é a mesma coisa que 500 mais 10, 20. 500 mais 20. Vamos a mais um exemplo? Vou representar agora o número 189. Então, vamos lá. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, é 80, né? 180 são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, 189. 3, 6, 9. Vou somar mais 73. Então, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3 unidades. 73. Então, aqui eu tenho 189 mais 73. Vamos realizar a soma, lembrando que a gente começa sempre pela unidade. Então, vou somar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês já sabem, né? Não pode passar de 9. Então, nós vamos trocar uma dezena, ou seja, 10 unidades. 4, 6, 8, 10. Vou trocar 10 unidades por uma dezena, por uma barrinha. Então, vou trocar. Realizei a troca. Então, sobraram aqui 2. Agora, eu vou somar as dezenas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Também não podemos ter mais que 9 dezenas na casa das dezenas. Então, eu vou pegar 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E trocar por uma placa, que uma placa equivale a 100. Então, vamos ver quanto que sobrou agora. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E na casa das centenas, eu fiquei com 2 centenas. Vamos fazer no papel. Então, primeiro eu representei o número 189 e somei ao número 73. Vamos ver o meu resultado. 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2. Então, 189 mais 73 deu 262. Vamos à decomposição? 100 mais 100, 200. Mais 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mais 2 unidades. Então, 262 é a mesma coisa que 200 mais 60 mais 2. E vamos ao último exemplo agora, para fechar. Vou representar o número 427. 100, 200, 300, 420
27. 427. Vou somar 185. 100. 180 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 185. Vamos somar agora. Então, aqui eu tenho 7 mais 5. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Não posso ficar com 12 na casa das unidades. Então, eu vou pegar 10 unidades. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vou pegar 10 unidades e trocar por uma dezena. Vai aqui para a casa das dezenas. Sobrou aqui 2 unidades aqui na casa das unidades. Quantas dezenas agora eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também não pode ficar 11 dezenas na casa das dezenas, só podem ficar 9. Então, eu vou pegar 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou trocar por uma centena. Porque 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Vou somar aqui. Agora, vamos ver quantas centenas que eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centenas. Vamos aqui anotar. Então, primeiro eu representei 427 e somei o número 185. Vamos ver o resultado? Deu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 612. Vamos à decomposição? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, 600 mais, barrinha equivale a 10, mais 2 unidades. Então, 612 é a mesma coisa que 600 mais 10 mais 2. Bom, pessoal, por hoje finalizamos os nossos exemplos, né? Só vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes. Na casa das unidades, eu só posso ter 9 unidades. Então, quando eu tiver mais que 9 unidades aqui, eu vou trocar 10 unidades por uma dezena. E aqui também na casa das dezenas, só posso ter até 9 dezenas. Então, se eu tiver 10 dezenas, eu preciso trocar por uma centena. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10 dezenas, equivalem a uma centena. Ok? Então, ó, uma unidade, uma dezena, uma centena. Uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades, uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. Bom, pessoal, por hoje é só. Estudem bastante e sempre que for necessário, reveja o conteúdo do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.